Olá, pessoal. Meu nome é Caroline, sou professora da disciplina de propedêutica e processo de cuidar da saúde da mulher. E a nossa aula hoje é sobre aleitamento materno, tá? Essa é a primeira parte da aula. Bom, nessa primeira parte, nós vamos estudar o aleitamento materno, as classificações, benefícios, composição, recomendações e manejo do recém-nascido na amamentação adequada, tá? Na parte 2 da aula, que é o outro vídeo, nós vamos ver as dificuldades que podem desencorajar o aleitamento materno. E na parte 3, no outro vídeo, nós vamos ver os mitos e tabus sociais que podem desencorajar o aleitamento materno. E vamos ver também ordenha, coleta, armazenamento e doação de leite materno. Bom, a Organização Mundial de Saúde recomenda o aleitamento materno exclusivo até o 6º mês de vida da criança e após que ele seja complementado até os 2 anos ou mais, tá? Isso para reduzir a desnutrição e a mortalidade infantil. Tá? Bom, o aleitamento materno traz benefícios para o bebê, tais como evitar mortes infantis, doenças diarreicas, infecção respiratória, diminui risco de alergias, de hipertensão arterial, colesterol alto e diabetes, reduz a chance de obesidade, estabelece uma melhor nutrição, promove um efeito positivo na inteligência da criança, melhor desenvolvimento da cavidade bucal também do bebê. E para a mulher e a família, no caso da mulher, pode proteger contra o câncer de mama, de ovário, útero, com possibilidade de evitar uma nova gravidez, né? Além de proteger contra o diabetes mellitus tipo 2. Para a família tem os menores custos aí financeiros, né? E também a importância do vínculo afetivo entre mãe e filho e uma melhor qualidade de vida, né? Um benefício para o meio ambiente é de que não gera resíduos, né? O aleitamento materno também não polui o meio ambiente. Bom, o leite materno é composto por calorias, gorduras, proteínas, vitaminas, água e outros nutrientes essenciais na dose certa para o crescimento e desenvolvimento adequado das crianças. Tá? A quantidade de leite que a mulher produz depende principalmente de quanto leite está sendo consumido pela criança e ou sendo retirado da mama, no caso da ordenha mamária, né? Portanto, quanto maior o consumo ou retirada de leite, mais leite a mulher vai produzir, tá? É importante pontuar que durante uma mamada, apenas parte do leite está guardado no peito. Assim, a maior parte é produzida enquanto a criança está sugando. Em geral, do 3º ao 5º dia após o parto, costuma ocorrer a apojadura, que é a descida do leite, tá? Caracterizada pelo aumento das mamas, e a mulher então passa a produzir mais leite. Tá? O leite desses primeiros dias de amamentação é chamado de colostro e é especialmente produzido para bebês nessa fase. A composição do colostro é caracterizada por presença de proteínas, anticorpos e outras substâncias que ajudam a criança na proteção contra doenças. E o colostro também tem menor quantidade de gorduras quando comparado ao leite maduro, né, que é aquele leite secretado a partir do 7º ao 10º dia pós-parto. A cor e a composição do leite também pode variar dependendo da dieta da mãe e também do momento da mamada. Porém, todo leite materno é de boa qualidade, independente do seu aspecto, tá? E é importante pontuar que, apesar da composição do leite ser semelhante para todas as mulheres, pequenas variações ocorrem para adaptar o leite a necessidades específicas, como no caso das mães de crianças prematuras, tá? O primeiro leite que sai durante a mamada pode parecer ralo ou fraco, por ser mais transparente. Porém, ele é rico em água e anticorpos, sendo importantíssimo para a hidratação e proteção da criança.
E, em seguida, a aparência desse leite se torna mais esbranquiçada ou amarelada, por conter mais gordura, trazendo a sensação de saciedade à criança. E aí é o chamado leite posterior, tá? Portanto, é importante frisar que a criança mame bastante em uma mama antes de ser ofertada a outra. Bom, em relação à classificação da produção láctea, nós temos o colostro, que é o leite do primeiro a aproximadamente 7 dias de puerpério. Tá? Ele tem aquela característica de ser transparente, meio amarelado, conforme vocês podem ver na figura. O leite de transição é produzido do 8º até o 15º dia, é parecido com uma água de coco, tá? E a produção é em torno de 500 ml por dia. O leite maduro já é produzido do 16º dia em diante, que é aquele leite branco propriamente dito, né? E depois do 6º mês ocorre uma redução na produção do leite, tá? Bom, é importante que os profissionais de saúde, especialmente enfermeiros, proporcionem informações adequadas à mãe, né? A amamentação deve ser um momento agradável para a mãe e para o bebê, e é importante considerarmos o desejo da mãe de amamentar e o estímulo, né? É importante estimular a mãe a amamentar, envolver a rede de apoio social, né? Bom, em relação às definições de aleitamento materno, nós temos o aleitamento materno exclusivo, que é quando a criança recebe somente leite materno, direto da mama ou ordenhado, ou leite humano de outra fonte, sem outros líquidos ou sólidos, com exceção de gotas ou xaropes contendo vitaminas, sais de reidratação oral, suplementos minerais ou medicamentos. Tá? Tem um aleitamento materno predominante, que é quando a criança recebe, além do leite materno, água ou bebidas à base de água. Então, água adocicada, chás, infusões, sucos de frutas e fluidos rituais, né? Temos o aleitamento materno só, que é quando a criança recebe leite materno direto da mama ou ordenhado, independentemente de receber ou não outros alimentos, tá? Temos o aleitamento materno complementado, que é quando a criança recebe, além do leite materno, qualquer alimento sólido ou semissólido, com a finalidade de complementá-lo e não de substituí-lo, tá? E o aleitamento materno misto ou parcial, que é quando a criança recebe leite materno e outros tipos de leite. Em relação ao manejo da amamentação, né, ou seja, como amamentar, né? Amamentar é um ato complexo, nem sempre é fácil, principalmente nos primeiros dias após o nascimento e para as primíparas, né? Então, são necessários paciência, informação e apoio, né? Praticamente todas as mães são biologicamente capazes de amamentar, exceto muito poucas portadoras de condições severamente debilitantes, né? A quantidade de leite produzida pela mulher depende principalmente do quanto a criança mama. Então, quanto mais mamadas, mais leite é produzido, consequentemente, mais saudável será a criança. E para atender às necessidades do bebê, inclusive as emocionais, recomenda-se que a criança seja amamentada desde a primeira hora de vida e sempre que quiser mamar, em livre demanda, né? Sem horários nem intervalos pré-determinados, tanto durante o dia quanto à noite. A mãe deve observar os sinais de que a criança deseja mamar. Então, como fazer movimentos com a boca, com as mãos, balbuciar, sugar a mão, né? A mãe não precisa esperar a criança chorar para amamentar, né? Nos primeiros meses, a criança costuma mamar várias vezes ao dia, de 8 a 12 vezes, ou até mais. Com o tempo, a mãe e o bebê estabelecem um ritmo próprio. A sucção é um ato reflexo do recém-nascido. Já a amamentação é uma prática mais complexa e precisa ser ensinada e aprendida, tá? A técnica de amamentação
ou seja, a maneira como a mãe e o bebê se posicionam para amamentar e mamar, a prega e a pega do bebê são elementos importantíssimos para que o bebê consiga retirar o leite da mama de maneira eficiente e também para evitar alguns problemas na amamentação. Bom, o preparo para amamentar envolve a higienização das mãos com água e sabão. As mamas não precisam de limpeza antes ou após as mamadas. O banho diário é suficiente. A boca do recém-nascido deve ser limpa desde o nascimento. Então, após cada mamada, uma refeição com gaze ou com a ponta de uma fralda de pano ou outro tecido macio, limpo e umedecido em água filtrada e fervida, né? Escolher o local que propicie um conforto e tranquilidade para mãe e filho, né? Para se preparar para amamentar. As roupas da mãe e do bebê devem estar adequadas, sem restringir movimentos. Recomenda-se que as mamas estejam expostas sempre que possível e o bebê vestido de maneira que os braços fiquem livres. Ainda em relação ao preparo, antes de iniciar a amamentação, é importante verificar se a região areolar está flexível, segurando as bordas da areola e fazendo movimentos para os lados, para cima e para baixo, conforme a figura mostra. O excesso de leite, ao ser eliminado, torna a areola flexível e em condições de ser abocanhada pelo bebê. Dessa forma, ele poderá mamar de forma eficiente. Quando a mama está muito cheia, a região areolar pode ficar tensa, endurecida, que dificulta a pega. Nessa situação, recomenda-se que, antes de oferecer o peito ao bebê, a mulher retire manualmente, faça uma ordenha de um pouco de leite da areola, tá? E ainda em relação ao preparo, né, o bebê deve estar calmo e alerta. Os bebês sonolentos, muito agitados, chorosos, não conseguem mamar. Assim, na hora da mamada, é preciso acordá-lo se estiver dormindo, e se o bebê for agitado, precisa acalmá-lo. Bom, e no manejo da amamentação? Em relação ao posicionamento e a pega adequados, né? A mãe, ela escolhe a posição que deseja a fim de que tenha um conforto, um relaxamento. Então, pode ser deitada, sentada, recostada ou qualquer outra posição que seja agradável, familiar e mais adequada àquele momento, né? Todo profissional de saúde que oferece assistência a mães e bebês devem considerar alguns itens na observação da mamada e na orientação à mãe, independentemente da posição escolhida pela mãe, que é a mãe estar confortável, relaxada, bem apoiada, não curvada para trás nem para frente. O apoio dos pés acima do nível do chão é aconselhável, então uma banqueta pode ser utilizada. O corpo do bebê deve encontrar-se bem próximo da mãe, todo voltado para ela, barriga com barriga. O corpo e a cabeça do bebê devem estar alinhados, o pescoço não ficar torcido. O braço inferior do bebê deve estar posicionado de maneira que não fique entre o corpo do bebê e o corpo da mãe. O corpo do bebê deve estar curvado sobre a mãe, com as nádegas firmemente apoiadas, tá? E o pescoço do bebê deve estar levemente estendido. Bom, essa figura mostra algumas posições para amamentar o bebê. Então, tem a posição tradicional, que é sentada, a mãe posiciona o bebê no colo, né, barriga com barriga. A deitada, o bebê é colocado deitado de lado, com apoio de um travesseiro, a cabeça do bebê fica mais elevada que o corpo, isso é importante. E o cavalinho, a mãe apoia a cabeça do bebê com uma mão e com a outra posiciona a mama. Posição invertida, quando a mãe segura o bebê posicionando os pés em direção à cabeceira da cama ou do sofá. Bom, para se conseguir uma boa pega, precisamos orientar a mãe a segurar a mama com uma das mãos, posicionando o polegar bem acima da areola e os outros dedos e toda a palma da mão na região inferior da mama, formando a letra C com o polegar e os outros dedos. Não se recomenda que a mãe coloque os dedos em forma de tesoura,
pois pode se constituir em um obstáculo entre a boca do bebê e a areola. Bom, ainda em relação à pega do bebê, a cabeça dele deve estar no mesmo nível da mama, com o nariz na altura do mamilo. E é importante que a mãe espere o bebê abrir bem a boca e abaixar a língua antes de colocá-lo no peito, tá? Existem alguns sinais que indicam que o posicionamento da mãe e do bebê está adequado. Então, o rosto do bebê de frente para a mama, o nariz na altura do mamilo, o corpo do bebê próximo ao da mãe, o bebê com a cabeça e o tronco alinhados, então o pescoço não pode estar torcido, e o bebê bem apoiado. Bom, independentemente da posição, o importante é a pega estar adequada, né, de acordo com a figura. E a pega é o encaixe da boca da criança ao peito da mãe para poder iniciar a amamentação. Quando o bebê consegue abocanhar a mama de maneira adequada, com ampla abertura da boca e o abocanhando o mamilo e o máximo possível de areola, aí ocorre a formação do vácuo, que é indispensável para que o mamilo e a areola permaneçam dentro da boca do bebê, de forma a proteger o mamilo da fricção e compressão, prevenindo assim lesões mamilares, né? O bebê retira o leite comprimindo os ductos lactíferos com as gengivas e com a língua. Ainda em relação à pega do bebê, existem alguns sinais que indicam uma pega adequada. Então, mais areola visível acima da boca do bebê, boca bem aberta, lábio inferior virado para fora e o queixo tocando a mama, tá? Essa figura mostra a pega adequada, né, número 1, e a pega inadequada, número 2, que dificulta a retirada do leite pelo bebê e traumatiza os mamilos. Bom, em relação ainda à pega, as narinas do bebê devem ficar livres. O bebê deve manter a boca bem aberta, encaixada na mama, sem apertar os lábios. Os lábios do bebê devem estar curvados para fora, formando um lacre. E para visualizar o lábio inferior do bebê, muitas vezes é necessário pressionar a mama com as mãos. A língua deve encontrar-se acima da gengiva inferior. Algumas vezes a língua é visível, no entanto, na maioria das vezes, é necessário abaixar suavemente o lábio inferior para visualizar a língua. A língua do bebê deve estar curvada para cima nas bordas laterais. E o bebê mantém-se fixado à mama sem escorregar nem largar o mamilo. As mandíbulas do bebê devem estar se movimentando. A deglutição deve ser visível e ou audível, tá? E é importante lembrar a mãe de que é o bebê que vai à mama e não a mama que vai ao bebê. Para isso, a mãe pode, em um movimento rápido, levar o bebê ao peito quando ambos estiverem prontos. Bom, existem alguns sinais que são indicativos de uma técnica inadequada de amamentação. Então, as bochechas do bebê ficam encovadas quando realiza sucção, ruídos na língua, a mama esticada ou deformada durante a mamada, mamilos com estrias vermelhas ou áreas esbranquiçadas, achatadas quando o bebê solta a mama. Bom, o tempo que o bebê permanece mamando no peito varia de criança para criança. É importante que a mãe respeite o ritmo da criança e dê tempo para ela sugar bastante leite de uma mama até que ela fique bem macia antes de oferecer outra mama. Assim, a criança consegue ingerir o leite com as suas diferentes composições, já que ele se modifica ao longo de uma mesma mamada. Às vezes, a criança pode ficar satisfeita mamando apenas em uma das mamas. A criança deve mamar até ficar satisfeita, ou seja, até que pare de sugar, solte a mama ou adormeça. Se mesmo após a amamentação a mãe sentir um desconforto porque a mama está túrgida, cheia, ela pode retirar o excesso de leite. E aí esse leite pode ser guardado para ser oferecido à criança em outro momento de necessidade, ou pode ser doado a um banco de leite humano, né? No caso da mãe precisar tirar o bebê de um peito para colocar no outro, ela deve fazer com cuidado, né? Introduzindo o dedo indicador ou o dedo mínimo no canto da boca do bebê, fazendo com que ele largue o peito sem machucar o mamilo, né? De acordo com a figura. E depois ela coloca de novo
com o bebê com a boca bem aberta. Também é preciso ter atenção no período da pojadura, né? A produção de leite aumenta, geralmente a mãe produz mais leite do que a criança consegue mamar. E quando isso ocorre, a mãe fica com as mamas túrgidas, pesadas, desconfortáveis. E o bebê pode apresentar dificuldade em fazer a pega adequada e retirar o leite. Nessa situação, ela deve retirar um pouco de leite até que a mama fique mais macia e o bebê consiga mamar mais facilmente. Bom, para o bebê arrotar, a mãe, o pai ou outro cuidador deve levantar o bebê e apoiar a cabeça no seu ombro e fazer uma suave massagem nas costas. É importante a participação da família nesse momento, né? Outra posição para arrotar é posicionar o bebê sentado no colo da mãe, inclinando para frente, apoiado com o braço da mãe, voltado para frente com as pernas flexionadas. Existem algumas situações que podem contraindicar ou restringir o aleitamento materno, tá? No caso de HIV e HTLV, e uso de medicações que são incompatíveis com a amamentação, tais como o ganciclovir, amiodarona, carbegolina e outros. Bom, em relação à tuberculose, hanseníase, hepatite B, C, dengue, tabagismo, consumo de álcool, são situações que não contraindicam a lactação, mas que a mãe deve ter cuidados e já estar em tratamento, né, de algumas doenças aí, tá? O Covid-19, a Organização Mundial de Saúde recomenda que pode se manter a amamentação por falta de elementos que comprovem que o leite materno possa disseminar o Covid-19. Tá? Então, a recomendação é de que a amamentação seja mantida em caso de infecção pelo Covid-19, desde que a mãe deseje amamentar e esteja em condições clínicas adequadas para amamentar, né? A mãe infectada deve ser orientada quanto a lavar as mãos, usar máscara facial durante as mamadas e evitar falar, tossir. A máscara deve ser trocada se tossir, espirrar ou a cada nova mamada. Bom, essas foram as referências. Muito obrigada, pessoal, e até a próxima.